Muito boa tarde, Malta. Alô, galera do Brasil. Muito boa tarde. Meu nome é Jorge De Luca, sou o co-host do Heart of Agile Portugal. É um prazer tê-los vocês aqui mais uma vez nesse evento. O Heart of Agile foi criado pelo Alistair Cockburn, um dos cofundadores do Manifesto Ágil, onde ele criou esse grupo justamente para influenciar todos a voltarem à origem do que é verdadeiramente a agilidade no mundo que nós estamos. Nós temos presença aí no LinkedIn, no YouTube, temos um grupo no WhatsApp. Quem quiser participar, eu vou colocar depois no grupo, aqui no chat, o link para vocês poderem entrar. Procurem lá, heartofagile.pt. E inscrevam-se no nosso LinkedIn, no WhatsApp. Lá pelo meio da apresentação, eu vou enviar esses links e vamos lá começar. Hoje nós temos a presença ilustre do meu queridíssimo amigo Fernandes Lima, esse moleque novo na área, né, Fernandes? Então, estou a brincar, não é nada. O Fernandes é um grande profissional, grande experiência, desde os tempos lá de programação. Ele hoje vai falar aí sobre métricas de valor, e é um prazer enorme, Fernandes, tê-lo aqui no nosso grupo. Obrigado por ter aceite o nosso convite, por estar cá conosco hoje. E eu vou pedir, por favor, que se apresente, primeiramente, para nós todos, e depois aí você toca o barco na sua apresentação, falando aí sobre métricas de valores. Tá bem? Fique à vontade aí, Fernandes. Bom, obrigado. Obrigado, eu. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Boa noite aí para quem tá em Portugal. Eu sou o Fernandes Lima, me defino hoje como agilista e produteiro. Comecei minha jornada lá como desenvolvedor na década de 90, 92. Depois fui para agilidade, 2007, 2000 alguma coisa, assim, para valer em 2007 mesmo. E a minha jornada em produto começou em 2012, né? Foi quando eu fui realmente entender o que era ser PO, e entender o lado de produto ali, como isso se correlacionava com o objetivo estratégico da organização. A partir daí, eu percorri algumas organizações de variados segmentos, variados portes, e estou aqui hoje. Estou muito feliz, muito honrado com o convite. Eu tenho uma grande admiração pelo Jorge, porque, além de toda a troca que a gente teve, eu aprendi muito com ele. Assim, ele me ajudou a refinar vários produtos através do feedback muito preciso. Assim. Então, foi uma pessoa que, além de tudo isso, ele também me deu uma dica de ouro, que é usar o Evernote, que para mim é uma das coisas mais ferramentas que qualquer profissional deveria usar. Então, estou muito feliz aqui com o convite, como eu disse. Gostaria de agradecer imensamente o tempo de todos e espero que a gente consiga entregar a correspondente à expectativa aí. Então, vamos embora aqui. Vamos lá. Deixa eu migrar aqui. E aí, eu acredito que vocês já estejam vendo a minha tela, certo? Sim, sim. Está tudo legal, ao vivo e a cores aqui. Então, bora lá. Bom, a gente vai falar de métricas de valor, métricas de vaidade, como diferenciar para não se enganar, né? E vai ser de uma forma um pouquinho diferente. Então, aqui está o meu LinkedIn, está o meu contato. Nós vamos disponibilizar para vocês esse material. Na verdade, tem um board no Easy Retro, onde tem todos os artigos, dica de livros, o PDF e outras coisinhas mais lá. Então, tem um board bem completo, onde você vai poder consumir com bastante calma, compartilhar o board com outras pessoas, com seu time, e por aí vai. Eu acredito muito nesse movimento, né, de nós consumirmos algum tipo de material, e se aquilo contribuir para a gente compartilhar com o time, com outras pessoas, desde que isso não fira nenhum tipo de legislação, logicamente, né? O board já está no chat, Fernandes. Legal, bacana. Então, a gente vai falar aqui de
métricas de vaidade, né? Eu vou fazer aqui nossa agenda, uma pequena introdução com uma reflexão, depois a gente entra em métrica de vaidade, métrica de valor, e aí no final a gente faz as perguntas, tá bom? Então, vamos para essa introdução com a reflexão. A primeira vez que eu quis fazer essa palestra, eu quis ser bem literal, né? Do que é a vaidade, né? Então, pela definição aqui, ou seja, ela está muito ligada à aparência, né? Então, está muito ligado àquilo, ao físico, à aparência ali, né? E aí também eu vi que conectava um pouco a questão do ego, né? E aí, uma frase que eu achei, tudo isso, essas referências estão no PDF aqui no material. A meta do ego é aliciado pela vaidade, é sobressair, né? E aí eu comecei a conectar isso com agilidade, busquei, né? Eu sou um geek aí de carteirinha, então eu gosto muito de filmes e séries, e aí eu pensei, se eu fosse conectar a vaidade ou esse lado do ego a alguma coisa, que personagem de filmes ou séries me veio à cabeça? O primeiro que me veio à cabeça são os Dementadores lá do Harry Potter, né? E aí está a definição dos Dementadores, que é considerado aí um não ser das trevas, né? Um dos mais sujos a habitar o mundo aí, e ele se alimenta da felicidade humana, né? Pode causar depressão aí, que é coisas que para mim é um efeito colateral da vaidade ou do ego, né? Eu fiz um trabalho de inteligência emocional com um profissional que percorreu o mundo, e ele falava muito sobre isso, a gente precisa tomar muito cuidado com o ego, né? É uma coisa que é um tema que eu comecei a estudar com base nesse trabalho de inteligência emocional. E aí, nessa andança aí pelo LinkedIn, eu achei essa imagem da querida Annelise aí no LinkedIn, falando do ego, dos problemas que o ego gera. Esse artigo está no LinkedIn, tem o link aqui também. Então, ou seja, se a gente não tomar cuidado com esse lado sombrio que todos nós podemos ter, o ego pode trazer uma série de problemas aí, como vocês estão vendo, como questão de questões que não são muito, digamos assim, bacana, ou que não trazem coisas muito legais para o ambiente de trabalho. Para finalizar o raciocínio, eu fui atrás de soft skills que estavam muito badaladas, que as empresas estão pedindo. E aí eu vi que essas soft skills, elas não combinam com o ego, elas não combinam com a vaidade. Eu falei, caramba, as empresas, as organizações, os ambientes estão pedindo certas soft skills que são antagônicas a aquilo que é o ego ou a vaidade, né? Eu acho que aí cabe uma reflexão para todos nós, foi uma reflexão que eu fiz e foi muito interessante fazer essa reflexão somado a esse trabalho de inteligência emocional que eu fiz com 2 coaches específicos. Um deles, só para vocês terem uma ideia, é a Ieda Cruz. Ela atende toda a diretoria e vice-presidentes da Mercedes-Benz no mundo. Eu fiz um trabalho de 3 meses com ela e fiz com outro coach também, focado em inteligência emocional. E eles falavam muito sobre ego, sobre ambiente corporativo, tudo isso com base científica, não só em experiências das pessoas, né? Então, quando eu tive que fazer essa palestra a primeira vez, quando eu fui convidado, eu acabei conectando uma coisa a outra. Então, se a gente olhar, a gente vê aqui que as soft skills que as organizações estão pedindo, elas antagonizam com o ego, né? Só que eu não queria que isso ficasse muito baseado na minha opinião, baseado naquilo que eu acredito, né? E aí eu pensei, o que seria um antídoto? É a humildade, no meu entendimento. E aí tem um livro que expressa isso de maneira clara e muito didática, que são as 3 virtudes essenciais para trabalhar em equipe. Ele fala que a humildade é uma dessas virtudes. E a humildade, na minha maneira de ver, é uma das formas de nós combatermos o ego e tudo mais aí. É muito ligado à vaidade. Então,
quando eu recebi o convite a primeira vez para fazer, eu queria fazer essa reflexão, que é uma reflexão que eu tenho levado para os times, levado para alguns ambientes, por mais viagem que possa parecer, e as discussões têm sido bem interessantes. Então, é uma reflexão que, para mim, fez muito sentido, principalmente por esses dois processos que eu acabei passando, focados em inteligência emocional, e lá a gente falava muito sobre mente, ego, vaidade, questões até de meditação. É um trabalho que eu recomendo aí, se você tiver um dia uma oportunidade. Eu tinha muito preconceito com isso, eu não tinha um entendimento, e foi muito bacana para mim. E agora eu queria entrar em métricas de vaidade. A gente falou ali da vaidade. A métrica de vaidade é uma métrica, por exemplo, que ela não te diz muita coisa sobre o teu negócio. Ela não vai te ajudar a tomar nenhuma decisão, né? Mas como assim? Como assim? Então, alguns exemplos aqui, né? Um exemplo é like, download, clique, seguidores, page views. Elas só inflam o ego. É legal ter uma página ali com muitos likes, ou um aplicativo com muitos downloads. Eu até trouxe um exemplo. Se você tomar uma decisão baseada em downloads, você pode ter muitos problemas. Número de seguidores e tudo mais, né? Você pode ter milhões de seguidores ali, e isso não dizer muita coisa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, eu vou explicar para você por que essas métricas são ruins, né? E aí eu estou trazendo um exemplo aqui do download, tá? Uma coisa que a gente tem que sempre pensar em termos de produto aquilo é verdadeiramente útil para aquela pessoa, né? Então, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube que tem X mil seguidores, mas aquilo que eu estou falando contribui para as pessoas que estão me seguindo, né? Se contribuir, eu vou ter um engajamento maior e não somente um número de likes ou visualizações. Isso acaba se refletindo em outros aspectos. E agora eu queria trazer para vocês justamente sobre isso, né? Imagina que um PM aqui, um Product Manager, resolveu tomar uma decisão baseada simplesmente numa métrica de vaidade. E o objetivo dele era organizar um evento. Claro que isso aqui, pessoal, é um exemplo totalmente hipotético para ilustrar a ideia do que aconteceria se nós tomássemos decisões baseado apenas em métricas de vaidade, tá bom? Só para contextualizar aí. Então, esse PM, no nosso exemplo hipotético aqui, ele fez... aconteceram 5 mil downloads no produto dele. Em uma semana, ele ficou super entusiasmado. Nossa, isso vai acontecer aquilo, enfim, né? E aí, a partir desse número, o que ele organizou? Ele resolveu reservar uma data, reservou um espaço no hotel, dentro desse nosso contexto hipotético aqui, né? Contratou uma equipe, ele reservou espaço para 1.200 convidados. Afinal, tinha 5 mil downloads, né? Encomendou comida, mandou fazer camiseta, ou seja, ele preparou uma estrutura baseada apenas numa métrica de número de downloads, né? Contratou até mais desenvolvedores aí para poder ampliar o produto, né? E o que será que aconteceu, né, nesse nosso exemplo hipotético aqui, para ilustrar a ideia de tomada de decisões baseadas apenas em métrica de valor, tá? Em métrica de vaidade, perdão. Não deve ter dado muito certo nesse nosso exemplo, né? Isso é o que a gente chama aí de puro desperdício, né? Porque quantas dessas pessoas que fizeram download apareceram nesse evento? Porque download significa que a pessoa baixou apenas. Mas é muito comum a pessoa fazer download e tentar usar o aplicativo e não conseguir, ou simplesmente desinstalar. Então, quer dizer, o download, o número de downloads sozinho não é uma boa métrica, né? Então, esse PM, ele tomou, nesse nosso exemplo hipotético, essa decisão baseada apenas no número de downloads. A métrica de vaidade, ela não é... Você não deve considerar apenas ela. O número de downloads pode ser um primeiro indício? Sim. Mas o que é mais importante?
que é mais importante? São as métricas de engajamento, ou métricas que expressam o uso. É aí que a gente vai entrar nas métricas de valor. As métricas de valor, elas conseguem expressar se você está entregando real valor para o teu usuário, se você está entregando real valor para a tua organização. São coisas diferentes, né? O ideal é que elas estejam casadas. E aí eu queria dar um passo atrás no seguinte: para que existe um produto? Um produto existe para resolver problemas dos clientes. Ele existe para entregar facilidades ou benefícios. Ele existe para endereçar oportunidades. E um outro ponto que eu gosto muito também é a questão de promover uma experiência uau. Então, um bom produto, ele busca promover essa experiência. Não quer dizer que isso é fácil, que acontece sempre, mas é o que a gente deveria pensar. Então, será que o meu produto está resolvendo um problema de um determinado público-alvo, que são os meus clientes? Será que o meu produto está endereçando oportunidades? Será que o meu produto entrega facilidades e benefícios? Então, antes de pensar na métrica, vale a reflexão de o meu produto, que eu estou envolvido hoje junto com o meu time, a gente está resolvendo uma dor real do meu cliente, uma dor importante, né? Para você pensar em medir valor, você precisa conhecer o teu público-alvo, conhecer quais são as necessidades e, a partir disso, você propor a solução, né? Se a gente for pensar, toda a linha de conhecimento de produto vai muito nessa direção, né? De entender quem é o cliente, quem é o usuário, qual é o problema que ele tem, para, a partir disso, pensar em soluções, né? Então, só fazendo um retorno aqui, dando uma volta aqui, né? Um pouquinho antes, para a gente entender o que é isso. Então, a métrica de valor é aquelas que realmente são importantes, né? Elas realmente estão conectadas ao uso do produto, à retenção ou à receita. Então, se a gente parar para pensar, por que você usa o Uber? Né? Ou por que você usa um aplicativo de delivery? Porque ele te entrega comodidade. E ao fazer isso, por exemplo, a frequência de uso, isso mostra para a empresa que você é um usuário mais hard ou menos hard desse produto. E você não usaria um produto se ele não fosse altamente relevante. Por exemplo, na época pré-pandemia, eu cheguei a fazer uma média de 120 a 140 corridas mensais de Uber. Então, talvez medir o número de corridas ou a média de receita seja uma boa métrica que indica que o produto Uber está tendo um bom engajamento. Por que eu usava o Uber? Porque ele facilitava a minha vida, porque tem um preço justo, pelo menos na época tinha. Então, essa métrica, ela diz muito para a organização se os usuários estão vendo valor no produto. Não adianta eu baixar o Uber, fazer download do Uber, se eu não utilizo, se eu não gero receita para a organização. E, logicamente, ninguém vai fazer isso simplesmente por este objetivo. Eu vou utilizar um determinado produto ou serviço quando aquilo é verdadeiramente útil para mim, ou, em outras palavras, quando aquilo entrega valor. Então, uma métrica de valor, ela expressa justamente isso, o uso ou a receita ou até a combinação das duas. Percebam que, no meu caso, pelo fato de ter um uso muito intenso, eu acabava gerando uma receita muito intensa para o Uber também, né? Porque o Uber era muito útil, era muito importante para o meu contexto. Então, a métrica de valor, ela tem essa finalidade, captar, expressar que algo tem real importância para o teu cliente, o teu público-alvo, e, logicamente, isso acaba impactando, dependendo do modelo de negócio, em geração de receita, né? Não tem nada de errado em produtos que geram receita, né?
Muito pelo contrário. Então, uma métrica de valor, se eu fosse, ela está ligada ao tempo, quer dizer, a frequência de uso, o investimento financeiro ou a combinação de ambos aí, que é o caso, que é o exemplo que eu dei do Uber, né? E por que receita é tão importante? Por que eu coloquei essa discussão aqui, gente? Como eu disse, eu ando em variadas organizações, de diferentes segmentos. E teve uma organização que eu passei que a discussão era assim, nós não nos preocupamos com receita. Eu falei, como assim? Nós quem? Isso eu ouvi do time de desenvolvimento. Não, a empresa não se preocupa com receita. Eu falei, pessoal, assim, nós somos uma ONG? Não, então a gente se preocupa com receita. Né? Então, não, mas a gente aqui do time não se preocupa. Eu falei, a gente aqui do time, vírgula, vocês não se preocupam, mas deveriam se preocupar. E aí eu comecei a falar mais abertamente sobre isso. Por que receita é importante? A receita, ela provê o oxigênio para a organização. Né? É muito comum você ver no mundo corporativo justamente essa analogia. A receita ela é o oxigênio para a empresa, para pessoas, para a família, para a sociedade, para governo e por aí vai. Se a gente pegar, por exemplo, nas empresas, as empresas precisam de receita para investir. As pessoas precisam de receita para evoluir nas carreiras. Vocês estão utilizando a internet normalmente é pago. Então, você precisa de receita para pagar a internet. Para as pessoas terem conforto e qualidade de vida. Para a sociedade enfrentar pandemias ou situações equivalentes, situações difíceis aí. Então, a receita é algo importante para qualquer organização, para as pessoas, né? Então, é muito importante a gente conscientizar os times que receita é algo importante, sim. As organizações, elas querem ter receita. E não há nada de errado nisso, porque a receita é um oxigênio, né? E aqui eu estou trazendo para vocês exemplos de métricas de valor, na minha visão, para o Uber. Então, receita média por passageiro. Neste cenário que eu trouxe, da minha utilização, eu gerava uma receita média para o Uber bem alta, porque eu fazia de 120 a 140 corridas aí por mês. Isso antes de março de 2020, né? Então, se o Uber usasse a receita média por passageiro, é uma métrica que expressava o quão engajado eu estava com o aplicativo, o quão o aplicativo era útil para mim. Quer ver uma outra? A receita média por motorista. São coisas diferentes, né? Porque, como é uma plataforma, ele tem duas pontas ali, né? Então, qual é a receita média que cada motorista gera para a plataforma? Eu usava tanto que eu tinha o Uber Premium, que é um desconto de 10% conforme você tem todas as corridas. Né? Então, assim, quando você também mede recorrência, se o teu cliente tem algum tipo de assinatura, recorrência, eu não conheço ninguém que tinha essa assinatura do Uber que não usasse muito. Então, essa métrica expressava que aquela pessoa usava muito. Então, medir o número de usuários que possuíam uma determinada assinatura, que era pago, seria uma métrica interessante também. O número médio de horas por dia, para saber, né, se vamos considerar aí uma média de 10 horas, será que os meus motoristas estão trabalhando mais ou menos? Se estão trabalhando menos, será que eles estão usando plataformas concorrentes? Ou seja, aqui eu trouxe a minha visão de possíveis métricas que eu, Fernandes, usaria se eu atuasse no Uber. Né? Se eu fosse o PM ali, o PO, ou uma posição de produto, eu olharia essas métricas. E essas métricas, que são métricas de valor, elas expressam receita, elas expressam intensidade de uso. Então, quando você for pensar numa métrica para o teu produto, tenta orquestrar uma métrica dessa. Ela está ligada à geração de receita? Ela está ligada à retenção? Né? Ela está ligado a tempo de uso. Então, isso é uma métrica de valor. Isso é uma boa métrica de valor. Tá? E aqui eu estou trazendo outros exemplos. Né? Então, por exemplo, a do Uber ali, receita média para o passageiro, está ligado ao financeiro.
né? O número de assinaturas premium, a UB Premium aqui, podia estar ligado ao financeiro e ao tempo, porque só faria sentido eu pagar para ter assinatura se eu utilizasse muito, ou seja, eu ia gerar receita e demonstrava para a plataforma, para o Uber, que eu tinha interesse em utilizar isso, eu ganhava desconto, programa de fidelidade, entre outras coisas. Então, ou seja, são métricas que demonstram por A mais B que você está utilizando aquele produto e você está gerando receita, né? Então, são boas métricas de valor. Mas tem só essa? Não, tem inúmeras outras métricas. E no board lá que a gente colocou no Easy Hats, vocês vão ver que tem vários artigos que eu selecionei, onde traz por A mais B essas métricas sendo utilizadas. Eu trouxe alguns exemplos aqui, só para vocês verem. Agora, pessoal, eu queria fazer uma pausa aqui de 30 segundos e fazer uma pergunta. Até aqui, tá tranquilo? Tá claro? Alguma dúvida, algum ponto? Tá tranquilo? Tudo bem? Eu Posso acho que está seguir? super tranquilo. E um ponto que eu já participei de alguns eventos sobre métricas, né? E um ponto importante que às vezes não é falado é o conceito, não é? Sim, sim. E eu acho que antes da gente aprender a trabalhar com os gráficos e essas coisas todas, a gente entender o porquê que a gente vai utilizar aquela métrica, né? E é justamente isso que você está falando. Sim, Obrigado. e assim, eu concordo em gênero e grau com você, e uma coisa que eu descobri também nas minhas andanças mais do que explicar o conceito, né? É porque está cheio de conteúdos na internet e não tem nada de errado nisso, tá? Mas tem uma coisa que eu descobri que é o seguinte: uma vez que você explicou o conceito, ou uma vez que aquela pessoa teve acesso ao conceito, por exemplo, na internet, será que ela realmente entendeu? Essa é uma boa pergunta. Assim, eu vou falar isso porque só para vocês verem a gravidade, como isso é sério, tá? E como que eu descobri que isso era sério? Da pior maneira possível, quando eu ouvi a seguinte frase de um Scrum Master. Eu ouvi isso de um Scrum Master e aí eu me ative a exatamente esse ponto que o Jorge falou. Ele falou assim: nós não devíamos nos preocupar tanto com métricas, porque a agilidade não está preocupada com isso. Quando ele falou isso, primeiro eu achei que era uma brincadeira, ou que ele estava algo do gênero. Mas aí eu vi, nos milésimos de segundos seguintes, eu vi que ele estava falando sério. Mas, gente, eu fiquei imóvel por um minuto, assim, porque vieram milhões de pensamentos na minha cabeça. E um deles foi: onde será que ele ouviu isso? Será que ele ouviu outra coisa e ele interpretou isso? E aí eu comecei a prestar mais atenção no seguinte: é muito importante ter o conceito e a gente ter como consultar e acessar esse conceito e discutir esse conceito. Por isso que eventos como esses são bem importantes, porque eles ajudam a disseminar conhecimento, né? Trazendo fontes, trazendo aplicação prática do dia a dia ali, né? Então, acho que é bem importante a gente fazer isso. Como E já aqui, diziam, né? O que não se mede não se gerencia. Pois é, né? E aqui eu estou trazendo por exemplo, em uma organização que eu trabalhei, a gente estava muito preocupado com taxa de conversão, porque a gente atuava diretamente com a equipe de marketing e growth, então a gente media muito como é que estava a conversão. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. Outro conceito também é o de LTV, né? Por exemplo, quanto que o cliente está deixando na tua mesa. A gente vai ver isso aqui também. Quanto que você paga para ter um cliente, que é o CAC. E o churn aí, que é a evasão. Eu vou trazer eles aqui em detalhes para a gente ver um exemplo prático do dia a dia. Então, imaginando aqui, um cenário que é a taxa de conversão. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a taxa de conversão. O número de clientes de uma academia, 5.000. Eles estavam fazendo uma oferta de ingressos que aconteceria
para um evento. 250 pessoas compraram. Eu tive uma taxa de conversão de 5%. Né? Ou seja, o número de ingressos dividido pelo número de clientes. Então, observar a conversão, e essa conversão gerou receita. Então, qual é a minha conversão? Isso é muito utilizado em campanhas de marketing ou em eventos ou em estratégias de marketing digital. Por exemplo, né? Quer ver uma outra aqui? Ó, o Lifetime Value. Então, na mesma academia, eu tenho um cliente que paga R$100 por mês. Né? Aqui são todos exemplos hipotéticos, tá, gente? E aí, ao longo de 3 anos, 36 meses, esse cliente deixou R$3.600, ou seja, medir o lifetime value significa que eu estou retendo. Então, qual é o meu lifetime value médio dos meus clientes? Quanto maior, melhor. Né? Quanto que os clientes estão deixando ao longo do contrato na mesa? Então, é muito comum academias, por exemplo, e outros estabelecimentos medirem isso para tomar decisões. Por exemplo, imagina que na minha academia cabe 1.000 pessoas, e eu tenho que o meu lifetime value lá, a pessoa fica em média, gera R$3.600 e fica 36 meses. Então, eu sei qual é o tempo médio de permanência. Isso me ajuda o quê? A fazer novas campanhas, me ajuda a melhorar o meu produto, o meu serviço. Por isso que ela é uma métrica de valor. Ela está expressando qual é a conexão que o teu cliente tem com o teu produto ou serviço. E uma das formas de mostrar isso é o investimento mensal que ele está fazendo. Quanto maior for o tempo, melhor. Por isso que ela é uma boa métrica. O outro, né? Qual é o custo que eu tenho para atrair um cliente? Então, vamos imaginar que eu fiz aqui um anúncio ou um conjunto de anúncios no Instagram, gastei R$1.000, né? E aí eu consegui 50 clientes novos. Então, o meu custo de aquisição foi o meu investimento dividido pelo número de clientes. É o meu custo que eu tive para obter novos clientes. Então, com isso, eu sei que custa R$20 para conquistar novos clientes, né? E para manter, né? Será que eu estou fazendo uma boa retenção? Então, acompanhar essas métricas, entender o conceito, conectá-las à sua realidade, ao seu produto, ao seu contexto, para definir quais são as melhores métricas, isso muda o jogo. E parece que é simples, mas não é. E uma das organizações que eu estive, lá era muito comum, nós temos várias áreas acompanhando várias métricas. Até aí, tudo bem, né? Mas a gente procurava entender o que cada área estava acompanhando. Por exemplo, qual é a métrica que o comercial está acompanhando? Qual é a métrica que o time de CS está acompanhando? Qual é a métrica que atendimento está acompanhando? Produtos e por aí vai, né? Quando você tem um ecossistema muito grande de produtos, que era o nosso caso lá, entender quais são as métricas que você quer movimentar ou quais são prioritárias para cada área ajuda também numa melhor priorização. Então, isso se torna mais desafiador em ambientes onde você tem, por exemplo, ecossistema. Imagina a plataforma do Uber ou da Netflix, a quantidade de métricas, a quantidade de times. Você está acompanhando isso para tomar melhores decisões? É desafiador, mas o primeiro passo para isso é entender o conceito e como aquilo se conecta à tua realidade. Tá? Outro que atormentava a gente, nós não tínhamos um churn, uma evasão alta, na média, só que nós tínhamos um churn alto em alguns segmentos de cliente. Isso perturbava a gente. Mas mais do que entender qual é o percentual ou calcular, tem uma outra informação que é muito mais relevante, que é por que esse segmento está cancelando. Quais são os motivos que geraram? Então, uma boa equipe de produtos, ela vai estar de olho nessa métrica, porque isso envolve possível perda de receita.
pode, né? No nosso caso, a gente identificou alguns segmentos de clientes, nós tínhamos milhões de clientes, literalmente, dentro do ecossistema que nós estávamos, e a gente viu ali que essa perda estava concentrada em alguns segmentos. Então, eu estava monitorando o churn geral do produto, mas esses segmentos e, principalmente, o que estava gerando churn, né? E alguns dos motivos aqui eram, por exemplo, que o nosso produto não oferecia um recurso, uma funcionalidade que um concorrente estava oferecendo, né? Então, quando você acompanha essa métrica, mostra que algo não está bem no teu ecossistema. Então, se é uma métrica que você não está olhando e ela faz sentido, por exemplo, numa academia ou num produto que você tem ali por assinatura, ou algo do gênero, numa plataforma, por exemplo, o Uber tem que monitorar isso. Ele está tendo evasão de motoristas e clientes? Eu vou trazer uma situação dessa para vocês já já. Então, e essas empresas? Antes de entrar aqui, tranquilo, claro até aqui, gente? Tudo bem? Posso seguir? Então, bora lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, podem deixar aí no chat que será respondido em breve. Isso, vamos lá. Bom, e como é que essas empresas estão usando, né? E aí eu deixo uma provocação. E você, no seu contexto, quais são as métricas do seu produto que vocês estão acompanhando? E os outros times? Times de, por exemplo, CS, comercial, atendimento, times de estratégia. Então, é muito importante ter essa conversa, tá? Aqui eu estou trazendo para vocês a da Netflix, taxa de conversão. Ó, Netflix acabou de lançar agora, né, pelo menos no Brasil, a propaganda, né? Você tem assinantes com anúncios. Ela esperava ter 40 milhões de assinantes, então ela ia ver que a partir de uma base de X milhões de assinantes, qual foi a conversão. Então aqui nada mais é que a aplicação do conceito de taxa de conversão. Então, essas empresas, elas utilizam isso de maneira muito clara. Elas usam isso no dia a dia. Uma empresa de produto faz isso. Olha uma outra aqui, ó. Se aumentar mais, a profissão acaba. Uma notícia dos combustíveis relacionados ao Uber. A gente estava falando de evasão de motoristas. É uma notícia, tá aí. Eu trouxe o link aí, ó. Aqui eu estou falando o quê? De churn. Então, com certeza, o Uber sempre acompanhou o churn. Mas, na época desse evento pandêmico, ainda mais. Então, uma academia deveria estar acompanhando. E por aí vai. Olha uma outra aqui, ó. Nível de fidelidade da Apple. Você acha que a Apple não sabe disso? Ela mede o LTV. Ela sabe qual é o tempo médio que a pessoa fica com o iPhone quando ela troca. Quanto mais tempo, maior é o LTV. Então, é muito... Aqui a mesma notícia falando de LTV, uma outra notícia falando também de LTV, né? Samsung e iPhone também são mais fiéis à marca, mais fiel à marca significa ter um LTV maior, né? Então, é muito importante a gente acompanhar e entender o conceito e por que faz sentido e, principalmente, levar essa discussão para a tua realidade e fazer uma pergunta bem simples. Quais as métricas que nós estamos movendo? Quais os resultados essas métricas trouxeram? E aqui eu vou trazer algumas dicas para vocês que ajudam a ter melhores métricas de valor. É ter clareza dos objetivos da organização, na visão do produto, dos stakeholders e métricas claras. E, por incrível que pareça, isso deveria ocorrer mais. Eu estou falando porque, como eu navego em diferentes organizações aí, a gente vê que nem sempre isso é uma regra, né? Falta muita clareza na minha leitura. Um outro ponto aqui é ter a visão do produto, ter os objetivos claros, ou seja, os stakeholders. Essas perguntinhas aqui são chaves. Isso aqui vai ajudar você a ter melhores métricas de valor. Então, acabando a apresentação, tem o board lá, vai ter o PDF, vão ter os artigos. Uma sugestão, se vocês me permitem, faça o consumo desses materiais com calma,
e ver se isso faz sentido para o momento do teu produto, se vale ter a discussão com o teu time. Essa é uma recomendação que eu tenho feito bastante, tá? Outra coisa, o que está acontecendo no teu produto? Como é que estão os chamados? Né? O que está gerando muita demanda? Como é que estão as demandas na área comercial de CS? Quais os movimentos de mercado estão acontecendo? Porque, uma vez que você sabe isso ou está acompanhando, você pode escolher novas métricas que você deseja mover. O que está acontecendo no marketing? Né? Como é que está a dívida técnica do teu time, né? Se for um produto digital? Como é que está o sentimento do teu time? Um time que tem a moral baixa produz menos. Isso afeta a qualidade. Ao afetar a qualidade, ele costuma afetar métricas, né? E aí e pode afetar métricas de valor também, né? Como é que estão questões regulatórias no teu ecossistema? Então, entender o entorno do teu produto, o que está acontecendo através desses quesitos, vai ajudar também na vida real, no dia a dia, a melhorar as tuas métricas, a estabelecer melhor as métricas e, principalmente, ter uma visão completa ou uma visão mais do todo do que acontece no teu produto, tá? E dependendo do número do produto, do alcance, por exemplo, uma organização que eu trabalhei recentemente, nós tínhamos aí dezenas de milhares de chamados no mês. Por exemplo, eu tinha centenas de demandas vindo do comercial mensalmente. Então, dependendo do ecossistema que você está inserido, é bem desafiador acompanhar e cuidar da integração de tudo isso que é compartilhado entre diferentes times. Né? Então, se eu pudesse dar uma dica, fique de olho nas métricas de valor que estão vinculadas à receita, à frequência de uso e uma combinação delas. Isso vai ajudar, né? E não só acompanhar e ver quais os resultados essas métricas estão trazendo para o negócio. Exemplo, a minha receita mensal por motorista, ela cresce ou diminui mês a mês ou semana a semana? Aproveitando o exemplo do Uber. Então, são formas de você acompanhar ali no dia a dia essas métricas. Aqui são 2 dicas de livros, e aqui eu trago material complementar sobre North Star. Vale muito a pena, são vários artigos aqui, para você, tudo que você tem que saber está ligado a uma métrica de valor também, é a principal métrica do teu produto. E aqui eu queria mostrar para vocês uma outra coisa, que é isso aqui, para a gente finalizar, que é, para ir para as perguntas, que é a questão do board. Tudo que eu falei está nesse board. Aqui tem o PDF, tem os artigos que eu usei, todos os artigos, tem as dicas de livros, tá? Tem os artigos de North Star. Por que a gente faz o board? Para facilitar o acesso. Por que facilitar o acesso? Ajuda você a estudar, a compartilhar. Você pode compartilhar esse board com quem você quiser. Ele está aí no chat. Você pode compartilhar esse board com seu time, com conhecidos, né? A ideia é organizar para facilitar, para que você discuta o conceito, para que você compartilhe isso com outras pessoas, para que você, às vezes, compartilhe com um stakeholder. Porque é importante essa discussão de métrica estar acontecendo em ambientes de agilidade e produto, tá? E aqui eu vou até pedir licença para o meu amigo Jorge para compartilhar uma coisa com vocês. Eu estou envolvido agora numa iniciativa que é o Learning by Telegram, que são cursos 100% gratuitos, mensais, que ocorrem no Telegram. Então, lá você vai ter PDF, você vai ter artigo, você vai ter áudio, você vai ter enquete, você vai ter atividade. Nossa, Fernandes, mas deve virar uma bagunça. Vira. Só que aí, adivinha o que eu faço? Eu crio um board igual esse aqui, organizado por aula. Quer ver? Vou mostrar um para vocês aqui. Então, todo mês, um curso 100% gratuito para falar de agilidade. Por exemplo, isso aqui foi o último. Olha as aulas aqui, aula 1, aula 2, todos os conteúdos aqui. Você clica no link e aqui está todos os materiais. Vou clicar aqui. Você deve estar vendo aí agora.
resumo da aula 1. Isso aqui é o Evernote, ó. Aí você clica, tá, ó, o PDF da aula 1, o áudio da aula 1 e os artigos envolvidos. Ou seja, tudo isso é para potencializar o aprendizado, fomentar discussões para que as pessoas apliquem e discutam os temas, tá? Isso está no nosso board que vocês acabaram de ver. Essa iniciativa está aqui. Eu coloquei o link para quem quiser entrar lá no canal. São cursos 100% gratuitos de agilidade e mindset de produtos. E o importante, tá? Dentro desses cursos, nós temos oficinas gratuitas, nós temos lives, tudo 100% gratuito, dentro de cada curso, empacotado aí num tema. Muito bom. Evernote na veia. Olha, antes da gente ir para as perguntas, eu queria tirar uma foto para deixar aí registrado esse nosso evento do Fernandes. Mais uma vez, muito obrigado, Fernandes. Foi excelente. Quem puder aí abrir as câmeras para a gente poder tirar a foto. Parabéns, muito bom, Paulo. Quando começou a pandemia, o pessoal tá abrindo as câmeras, só eu fazer parênteses. Quando começou a pandemia, eu comecei a procurar local para estudar e tudo. Mas foi aí que eu reencontrei o Fernandes, na verdade. E depois a gente foi descobrir que a gente já se conhecia há muito tempo atrás, mas essa cabeça de velho esquece tudo, né? E eu já conheci o Fernandes há muitos anos atrás, em eventos de programação e tal. E foi quando eu comecei a estudar junto com o Fernandes no grupo dele. E foi bem interessante sempre essa mesma forma de ensinar com boards e essa explicação assim tão interessante, tão direta para a gente entender. Então, vamos lá tirar aqui a foto. Eu sei se está todo mundo aí já com as câmeras abertas. Deixa eu tirar aqui. Atenção. 1, 2 e... Deixa eu gravar aqui, só um minutinho. Tirar mais uma, só para garantir. Só para garantir aqui. Mais uma vez. 1, 2 e... Ok. Tá chique esse fundo aí, hein? Tá bonito, hein? Mas temos aqui duas perguntas, uma da Érica e outra do Paulo. Paulo sempre muito ativo aqui no nosso grupo. Obrigado aí por vocês estarem presentes. Érica, estás aí, Érica? Tá. Se quiser fazer a pergunta diretamente ao Fernandes sobre o seu produto aí do FGTS, fique à vontade, Érica. Pode fazer a pergunta. Vamos lá. Deixa eu agradecer primeiro pela oportunidade de poder estar aqui, viu? Por você estar compartilhando tanto conhecimento conosco, viu? Muito obrigada, gratidão imensa. Tenho certeza que você faz toda a diferença, viu? Obrigado. Eu trabalho em uma empresa, né? Nós estamos lançando um seguro FGTS. Só dar um overview um pouquinho do produto, o quê? O cliente, na hora que vai fazer o saque aniversário, né, ele precisa do dinheiro, só que o saque aniversário só está programado para fevereiro, e ele tem, por exemplo, R$10.000. Então, a gente antecipa esse valor de saque e vai deduzindo isso anualmente nas parcelas dele. Em paralelo, a gente oferece um seguro de perda de renda, seguro também de morte acidental e invalidez. Nós vamos oferecer esse seguro, tá, por via WhatsApp, né, e também pelo app da empresa, pelo app do banco. Eu queria saber, Fernandes, quais as métricas principais que eu posso usar para medir? Eu posso fazer um mapa de tags? O que seria o essencial para mim medir se eu estou indo no caminho, até para me priorizar o que eu tenho no meu backlog, né? O que eu tenho que fazer para ter o sucesso? Qual a métrica mais correta? Vamos lá. Nesse caso, eu iria de métrica de conversão num primeiro momento. Então, junto com o time de marketing,
ou de equivalente, né? É assim, a gente tem lá na base, sei lá, 100 mil clientes. Quantos desses clientes estão convertendo, estão aderindo ao seguro? Primeiro, você tem um tipo de seguro só ou tem mais de um? Eu tenho um único tipo de seguro, tá? Só que dentro desse seguro, eu tenho 3 opções de valor, né? Um básico, um médio e um outro mais completo. Mas é o mesmo seguro, o que diferencia, né, o que o cliente vai receber. Então, se ele adere ao de R$25, que é preço único, ele recebe, por exemplo, de perda de renda, R$500. Se ele adere ao de 50, ele recebe 1.000. É o mesmo seguro, só que as coberturas são maiores. Tá bom. Então ó, eu usaria, além da conversão, eu usaria também a receita, por exemplo, mensal gerada de cada um dos tipos de seguro. Os tipos o seguro é um só, né? Mas eles têm valores diferentes. Eu começaria... Esse produto não foi lançado ainda, foi? Não, vai ser lançado agora em janeiro. Tá, então ó, eu iria de cara conversão e volume de receita gerada por tipo de seguro. Só isso, como você tem os 3, você já vai ver ali qual é a tua conversão, como ela está, né? Se ela está boa ou não, e aí marketing e áreas equivalentes podem te ajudar, até em questão de comunicação e como refinar o produto num primeiro momento, né? Porque o uso, no teu caso, não vai ser tão grande, né? O produto, os usuários, eles não vão utilizar o produto com tanta frequência, correto? Correto. Então eu iria na receita por tipo de seguro, por essas 3 opções, e na conversão inicialmente, para começar. E aí, e também, eu não sei se tem prazo mínimo obrigatório, se não tiver, medir evasão também, ou medir evasão após o término do prazo mínimo. Tá. Uma outra que a pessoa pode assinar e cancelar depois por exemplo, ela tem um prazo ou não? Não, ela pode sim, ela pode assinar e cancelar. Até 7 dias a gente restitui 100% e após 7 dias é proporcional. Então, eu mediria isso também. E só isso já vai te dar muito insumo para você falar, caramba, eu estou tendo boa conversão, sim ou não, qual é o seguro? Porque, assim, se você dessas 3 opções saber qual que está vendendo mais, aí você vai para uma segunda jornada. Por que está vendendo? É só preço, é cobertura, é benefício? Então, essas métricas iniciais já vão trazer bons insights, no meu entendimento, para esse lançamento. Eu iria nessa linha. E, Fernando, só mais uma pergunta. Eu conseguiria fazer algum tipo de teste AB e metrificar isso? Poderia fazer um teste AB, sim. Por exemplo, para saber qual dos 3 vende mais? Por exemplo? Porque eu vou trazer dos 3, né? Eu trago já um com opção flegada. Sim. Né, sempre no mediano. Sim. Mas aí eu teria... Isso já estaria na jornada, né? Porque eu disponibilizo as 3 opções. Isso, assim, mas nesse primeiro momento, porque as ofertas já estão preparadas, certo? Certo. Eu não faria o teste AB agora, deixaria isso rolar, a não ser que você tenha dúvida de qual oferta de layout, alguma coisa assim, eu deixaria rolar e ver o que acontece. E mediria depois. Tá. Sem fazer nenhum teste por enquanto AB. Primeiro a gente medir, sentir porque o produto. assim, porque existe uma máxima em produtos e no marketing que é o seguinte: a melhor maneira de você saber se de um produto se ele é útil ou não é na hora que a pessoa passa o cartão de crédito, ela abre a carteira, né? Tem até um livro que é o Teste da Mãe. O nome é curioso, mas o que ele diz esse livro? Que faça perguntas, né? Porque se você perguntar para um cliente, olha, eu estou com uma ideia de um produto aqui ou de um seguro, você compraria? Adivinha qual é a resposta dele? Claro, eu compraria, adorei a ideia. Mas na vida real não é assim. Então, qual é o melhor teste a ser feito? Então, salvo por algum motivo da organização que você está vendo a necessidade, eu lançaria o produto e mediria isso depois, ver qual é a adesão
né? Para ver, porque é o desembolso, é a pessoa abrir a carteira ali, claro, se é um produto que vai fazer diferença, é o seguro, se os benefícios estiverem muito claros ali, a pessoa vai querer, né? E com certeza vocês devem ter feito estudos de pesquisa para entender o perfil do público, benefício, concorrentes. Eu estou partindo dessa premissa também, tá bom? Altos Tá insights. ótimo. Tá respondido, Érica? Respondido? Tá respondido. Muito Maravilha. obrigada, viu, Fernando? Muito Espero ter obrigada. ajudado. Imagina. Ajudou Maravilha. muito. Altos insights e na prática mesmo, né, Fernandes, como sempre. A gente Sim. tem aqui mais uma pergunta do Paulo. Tem um texto aqui enorme, Paulo. Se você puder dar só uma resumida do que você escreveu aqui e fazer a pergunta para o Fernandes, por favor. Tá bom. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e parabéns aí pela apresentação, né? Todos que vêm aqui, né, no Heart of Agile aqui, realmente são de primeira, né? Assim, resumidamente, né, eu ainda estou atuando num cliente, eu estou para sair, né? É um modelo mais cascata, né? Um híbrido, vamos dizer assim. Na verdade, eu sofro muita resistência, né, para aplicar lá o Scrum. Tentei da melhor forma possível, sabe? Tentei gerar algumas métricas lá, mas realmente sofri muito. E aí esse foi um dos fatores, um dos motivos, né, de eu ter levantado a mão e pedir para sair, né? E realmente não é esse o meu foco como carreira, né? E aí agora eu estou entrando num novo desafio, né, num cliente de bens de consumo. E aí eu até pergunto aqui, né, assim, qual que é lógico, eu vou ter que entender aí, eu queria saber de você, assim, quais são as métricas iniciais aí são mais utilizadas aí para aplicar, e quais dicas você daria para o Scrum Master recém-chegado aí no time, né, com essa tamanha responsabilidade, né, que o cliente tem aquela visão também de, olha, o Scrum Master está chegando agora, quero resultados, né, mas obviamente eu até coloquei, ó, eu vou na linha do observador, entender melhor a maturidade do time, quais as dores do PO, né? E quais processos eu poderia ajudar, né? Para melhorar, para ajudar o PO nesse sentido, e inclusive até porque minha ideia não é mudar, o Scrum Master não gerencia pessoas, né? Processo, sim, né? Se eu estiver enganado, até me corrige aí. Não, eu quero ir nessa linha, mas para entender, né, o que está ao meu redor, né, eu vou fazer, na verdade, aí eu até coloquei assim, né? Eu vou fazer uma leitura de ambiente a princípio, né? Como eu estou chegando agora, eu queria saber se eu estou no caminho certo ou se tem mais alguns insights que você poderia me dar nesse sentido. Tá bom, ó. Eu iria no mesmo caminho que você, fazer a leitura de ambiente, e aí, se você me permite, eu vou te dar uma sugestão, que é uma sugestão que me ajudou muito. Que me ajudou muito, que está me ajudando agora, que eu pensei assim, se eu tivesse tido essa dica lá atrás, ela teria me ajudado, que é um livro chamado A Regra Oculta do Trabalho. A Regra Oculta do Trabalho. É novo esse livro, acabou de sair, não tem um mês. Tem umas coisas lá que são nuances do dia a dia. Então, essa é a primeira coisa. O primeiro ponto é, você está aí no caminho correto, faça uma leitura, show de bola. O livro me ajudou muito, está me ajudando, porque eu estou aplicando ele agora, e eu estou recapitulando erros que eu cometi, e aí tem a dica no livro, eu falo, caramba, eu não fiz isso. Eu adoro isso. Eu adoro pegar um livro, o Teste da Mãe foi um que, quando eu peguei, eu falei, meu Deus, eu fiz tudo errado. E está tudo bem, porque agora eu posso aprender. A gente aprende coisas novas todos os dias com todo mundo, né? Exato. O terceiro ponto, e aí, ele é muito básico, mas antes de falar o que eu vou te contar uma coisa que eu vi que tirou um peso das minhas costas, que foi o seguinte, perguntaram para um profissional que ele é considerado, ele não tem nada a ver com agilidade, tá? Ele é um grande empreendedor e ele tem resultados astronômicos no Brasil e ele faz parte de grupos de alta performance americano, de um mastermind americano. E aí perguntaram para ele assim, meu amigo, o que você aprendeu no mastermind que você paga uma fortuna, se eu não me engano, $300 mil por ano, ele paga para participar desse mastermind, que é um grupo de alta performance americano dentro do segmento dele. Do Napoleão Hill? Não é isso, não. Tá, Não é um grupo focado em marketing. E aí ele falou assim, cara, lá eu só tive a certeza de uma coisa, que o bom arroz com feijão, bem feito,
É o que esse grupo me ensinou. Então, eu pago $300 mil por ano para participar desse grupo, e eu descobri isso lá. E agora eu vou responder para você. Uma métrica, para mim, que eu olho não só como agilista, mas como produto ou como uma combinação dos dois, é lead time. Então, você vai ter um fluxo. legal. Olha o lead time. Então, um exemplo bem bacana que, inclusive, está nesse curso que a gente fez agora lá no Telegram. Desenha o fluxo principal, você vai ter uma esteira, pega as últimas X demandas e coloca lá quando ela entrou e quando ela saiu. Uhum. Isso vai te dar um insight, né? Aí você vai ouvir coisas assim, não, mas essa aqui atrasou porque tal coisa. Isso já vai te trazer ali o que acontece naquele ambiente historicamente de uma história recente, por exemplo, de 6 meses para cá. Então, olhar o lead time das coisas, não só das demandas que estão chegando, mas uma outra coisa bem simples você precisa marcar uma reunião. Qual é o lead time? Qual é o tempo decorrido que você consegue entre surgiu a necessidade da reunião e você marcar a reunião? Eu vou te dar um exemplo. A gente está atuando num projeto e o lead time para marcar uma reunião estava em 3 semanas. Eu falei, pessoal, assim, pois é. Falei, pessoal, assim, se a gente continuar nisso, assim, se a gente não conseguir marcar a reunião, assim, isso vai dar um baita problema, né? Então, quando o lead time está alto, ele costuma gerar efeitos colaterais ruins. Pensando no processo como um todo, agora tem também esses tempos decorridos altos de atividades aí, por exemplo, processos de compra. A gente pediu uma ferramenta faz 90 dias. E aí a resposta está em processo de compra. O que acontece? Assim, complica todo o meio de campo. Vai virar expedite, né? Entendeu? Então, assim, olhar o lead time é uma, e qual é a vazão, outra, do time. Como é que está a vazão? Isso, a put. E um outro índice que eu gosto de olhar, retrabalho. Como é que está tendo muito bug? As coisas estão voltando, os trabalhos? Retrabalho. O time fez uma... Não, é retrabalho mesmo. Imagina que você fez uma entrega e daqui a 2 meses aquele trabalho volta. Retrabalho, bug mesmo, ou o trabalho precisa voltar por algum motivo, A, B ou C. Às vezes não é bug, às vezes é requisito mal escrito. Então, assim, eu iria nessa linha para entender primeiro aí como é que está a qualidade, como é que está a vazão, como é que o time lida isso daí também. E aí um outro ponto, só que esse é mais difícil de medir, como é o entrosamento do time. Ele é um time, é um grupo, eles têm boas interações, eles conversam muito, eles têm vida social conjunta, ou é uma vida é um time protocolar. Isso também costuma interferir muito no desempenho. Legal. Perfeito. Então, eu iria nessa linha aí. Não sei se eu respondi. Claro. Nossa, respondeu muito, muito. Eu tinha feito algumas anotações aqui, eu só falei, só ia ver se deu check certinho. Legal, bacana. Lógico que aqui é mais fácil, né? Lá no dia a dia vai ser um pouco mais... Tem aquela questão do nervosismo. A vida real sempre... Né? Sim, tenha paciência, também está chegando agora, tem que ir com calma. Tá bom, ótimo. Obrigado. Imagina. Tem também uma apresentação que, por acaso, fui eu que fiz no Heart of Agile, no canal, sobre Scrum Master, sobre Scrum, e eu também dou algumas dicas de Scrum Master, depois dá uma olhada lá. Bom, eu não sei se mais alguém tem perguntas, estamos aí a finalizar o nosso evento. Agradeço mais uma vez a disponibilidade do Fernandes, por ter aceito o nosso convite, foi uma apresentação brilhante, como sempre, aí sobre métricas. Às vezes a gente acha que métricas são só gráficos e essas coisas todas, né? E a gente tem que conhecer de fato que elas existem e quais que a gente vai ter que usar, né? E para quê? E eu acho que você respondeu essas questões muito, muito bem. E a gente agradece muito aí. Agradeço também a quem está aqui presente até agora, desde o início, acompanhando aí essa apresentação.
Chamo vocês também para nos acompanhar nas nossas redes sociais, hutchofagile.pt. Acedam o nosso WhatsApp, nosso LinkedIn, no YouTube. Essa apresentação, em breve, hoje ou amanhã, já vai estar lá no nosso canal. Toda a apresentação. Entrem lá, assinem o nosso canal. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa tarde no Brasil e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado pela participação, pelas perguntas. Um grande abraço. Nos encontramos por aí. Valeu. Abraço. Valeu, pessoal. Boa tarde. Valeu, Obrigada. valeu, gente. Muito obrigado. Gente, boa tarde. Valeu, Boa noite. boa tarde. Obrigado.